Olá, pessoal. Vamos lá, então. Vamos resolver esse desafio. O que eu vou fazer aqui vou salvar esse arquivo como save as. Vou salvá-lo como desafio e-mail CPF, tá? A gente vai ter um outro desafio ainda nas expressões regulares. Então, por isso que eu coloquei e-mail CPF, tá? Vou salvar. Muito bem. Qual que é a ideia? Bom, primeiro eu vou precisar dos campos aqui, né? Então, vamos lá. Input, type text. Vou colocar um ID qualquer aqui. Chamar de text, ok? E vou colocar aqui um button. Que esse button vai ter um ID btn, ok? E aqui, para fazer uma graça, eu vou deixar um disable igual disable, tá? Não estou preocupado agora com a questão da melhoria progressiva, tá certo? A gente já falou que isso aqui não é uma boa ideia. Eu não posso desabilitar um botão e habilitá-lo com JavaScript, porque talvez o usuário não tenha o JavaScript habilitado, pode ter acontecido algum erro no JavaScript de alguém, e aí você inviabiliza a utilização da sua interface, tá? Mas agora, para esse exemplo, eu vou deixar dessa forma, ok? Vamos lá. Então, sei lá, vamos mandar ou validar, sei lá, pode ser, validar, tá bom? Então, aqui tem o input type text e um botão que tem o ID btn. O que eu vou fazer agora? Vou fazer da seguinte forma, olha só. Vou criar uma expressão, uma função autoinvocável para ficar certinho. Desse jeito aqui, tá? O que eu vou fazer aqui? Criar as variáveis. Tem o beluga já importado, então vamos lá. Vou criar as variáveis, que vai ser text, vai receber blg. Esse cara aqui, desse jeito, text, e também vou ter o meu botão, tá? Então vamos lá, var blg btn, desse jeito, tá certo? Muito bem, tenho minhas duas variáveis, os meus dois elementos no DOM lá no JavaScript. O que eu vou fazer agora é colocar um listener, né? Então eu vou colocar um listener no text, tá? Então vamos lá, add event listener. Qual é o evento que eu vou escutar? A gente já sabe que o melhor para esses casos é o input. Muito bem, deixa eu fazer o seguinte aqui, beleza? Então tem ali um evento, né? Um evento input, e aí vou criar uma função. Criar uma função. Esse cara nem preciso ter o meu objeto evento ali, porque eu não vou precisar dele, tá? O que eu vou fazer? Vou criar uma variável aqui, var texto, vai receber dis.value. Muito bem. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou verificar se esse texto, né, ele está num determinado padrão, tá? Agora, que padrão, né? Vamos criar os padrões aqui em cima. Então, vamos lá. Var padrão. Vou começar com CPF, que é o mais fácil, tá? CPF, acho que a gente nem precisa ir lá naquele outro site ali. A gente já pode fazer aqui direto, tá? Então, vamos lá. Padrão CPF, abre e fecha o barras. O que tiver aqui dentro é a expressão regular. O que eu vou fazer aqui? 3 dígitos, olha só. Opa, aqui, 3 dígitos, desse jeito, certo? Ponto. Só que, cuidado, esse ponto, o que é esse ponto fora aqui? Esse ponto fora de colchetes, fora de qualquer coisa, ele é um caractere coringa, então eu preciso o quê? Escapá-lo, tá? Então vai ficar dessa forma aqui, ó. Escapa o ponto, depois mais 3 dígitos, desse jeito, escapa o ponto e depois mais 3 dígitos, olha só, mais 3 dígitos, desse jeito, certo? E aí depois eu tenho o hífen e depois mais 2 dígitos, ok? Eu poderia até fazer o seguinte, falar que essa expressão regular, ela precisa começar com isso aqui, olha só, desse jeito, e precisa terminar com isso aqui. A gente já viu isso também, tá certo?
Então, começa com 3 dígitos, ponto, 3 dígitos, ponto, 3 dígitos, hífen, 2 dígitos e tem que terminar. Precisa ser exatamente isso aqui, tá certo? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó. Se o meu padrão CPF, vou testar, né? Vou confrontar ali com o texto, que foi o valor que está digitado no campo. Se isso aqui for verdade, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu botão, olha só, btn, ponto, posso até fazer direto aqui, ó, ponto disabled igual a false. Tá? Posso deixar assim. Só que aí eu preciso fazer o caminho inverso. Por quê? Porque senão o usuário pode escrever uma vez o CPF válido, depois tirar. E aí, quando ele tirar, o botão não vai voltar a ficar indisponível, né? Não vai ficar desabilitado. Então, vamos lá. True. Vamos testar? Esse aqui é o... Vou abrir aqui direto aqui, ó. É isso aí. Então, o meu botão está inválido, tá? Vou até fazer uma brincadeira aqui com esse botão. Olha só. Aqui em cima, no head, olha só. Style. Opa. Assim. Aqui eu tenho o meu botão. Posso até colocar pelo ID mesmo, tá? btn. Que tiver disable, ele vai ter, sei lá, uma opacidade de 0.2, sei lá. 0.2 e um background color red, sei lá, tá? Vamos testar de novo, abrir aqui o Chrome. É isso aí. Tá vermelhinho ali. Poderia até fazer da seguinte forma. Agora eu começo a viajar, né? Vamos lá. Fazer assim, ó. btn background green, opa, aqui green, e eu achei que ficou muito, vou colocar 5. Se eu testar no Chrome, F5, tá legal. Tá horroroso, mas tá legal. Vamos lá. CPF 111. Ponto, opa, deu um errinho de JavaScript. Padrão CPF.text, é lógico, não é text. Deixa eu fechar isso aqui que eu abri sem querer. Não é text. Aqui. É teste. Assim. Testar novamente. F5. 111.111.111 hífen 11. E é isso aí. Validou. Se eu apagar, tá lá. Tá funcionando. Ok? Se eu colocar mais... Por que eu não posso colocar mais números, galera? Exatamente por causa disso aqui, ó. Se eu tirar isso aqui, vocês vão ver que o problema não vai estar tão bem resolvido. Se eu salvar e testar, olha só. Validou. Colocar mais, também validou, tá? Por quê? Porque se tem isso aqui, ele já é válido. Agora, quando eu coloco os delimitadores ali, né? Falo que ele tem que começar com esse cara e tem que terminar com esse cara. Aí tem que ser exatamente isso aqui para validar, tá certo? Olha só. Aqui coloquei vírgula. É isso aí, tá? Muito bem, então está funcionando a expressão regular que valida o CPF. Agora, e o e-mail? Bom, o e-mail a gente vai fazer da seguinte forma, olha só. Eu vou criar aqui uma variável, padrão e-mail. Esse cara aqui vai ser uma expressão regular que eu ainda vou fazer, tá? Mas para testar a expressão regular, no e-mail, né, eu vou utilizar o meu site aqui, tá? Olha só, esse cara aqui. Então, vamos lá. Vou colocar alguns e-mails válidos aqui. Então, vamos lá. aluno@front.com, aluno underline 1.lala uol.com.br, quero teste ponto
hífen, underline, arroba, server.org. Que mais? Acredito que seja isso, né? Acredito que seja isso. .org.br, por aí vai, tá bom? Bom, o que eu vou fazer agora é escrever uma expressão regular que valide esse cara aí, tá? Então, vamos lá. Eu quero que ele comece, então vou colocar aqui o exclamação, tá? Exclamação não, desculpe, acento circunflexo. E eu quero que esse cara aqui, ele seja algo desse tipo aqui, ó. Eu quero que ele tenha caracteres alfanuméricos. Eu vou ligar aqui o multiline, senão a gente não vai conseguir ver nas linhas de baixo. Olha só, casou ali com os 3 primeiros, tá? Então eu quero que ele seja um caractere alfanumérico, só que esse cara aqui, eu quero que ele tenha uma ou mais vezes. Então olha só, sinal de mais, ó, casa com uma ou mais do caractere precedente, tá? Muito bem. Por que não casou ponto, nem underline e nem hífen? Na verdade, underline casou, né? Por causa do /w. Só que, como ele encontrou o ponto aqui e o ponto não faz parte desse /w, então parou e não continuou procurando. Então, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que continuar colocando aqui, ó, ou ponto, ou underline, ou hífen, tá? E é isso aí. Depois, o que eu vou precisar colocar aqui? Eu vou precisar colocar, depois do sinal de mais, né, um sinal de arroba. Olha só, arroba. Tá lá. Então, continuou casando ali, tá certo? E depois do sinal de arroba, aí eu vou colocar mais um grupinho aqui. Aliás, um grupo não, né? Eu vou colocar aqui esses colchetes aí. O grupo a gente sabe que são os parênteses, né? Muito bem. Depois, /w, de novo, tá? E aí vou colocar underline, ponto ou hífen, de novo, ok? E esse cara aqui também uma ou mais vezes. E tá lá. Só que aí, o que eu quero fazer aqui é o seguinte, eu preciso, se esse cara aqui, por exemplo, ó, do jeito que está aqui, se eu fizer isso aqui, ó, aluno, arroba, server, é um e-mail válido, teoricamente, né? Porque essa expressão é isso que está dizendo. Ou seja, eu quero que ele tenha, depois disso aqui, eu quero que ele tenha obrigatoriamente um ponto. Só que eu sei que se eu colocar um ponto aqui, o ponto é caractere coringa, né? Então, o que eu preciso fazer? Preciso escapar esse cara. Então, olha só, olha lá. Pronto, agora esse aqui já não passou na validação, tá? Depois desse ponto, eu posso ter mais um colchete aqui. E aí sim eu posso ter aqui, ó, de A até Z, por exemplo, só letras minúsculas, né? Poderia ser W /W também, tá? E é isso. Pelo menos aqui pelo menos uma vez já está valendo. Todos esses e-mails são e-mails válidos, menos esse aqui, né? Menos esse. Todo o resto aqui é um e-mail válido. Então eu acho que tá de bom tamanho essa expressão nossa aqui, tá? Então o que eu vou fazer? Vou copiar e colar esse cara aqui. Ah, e se eu colocar aqui o cifrão, aí eu vou invalidar a expressão regular, né? Olha só, eu valido. Então, eu não posso permitir isso, tá? Eu só tenho que falar que ele tem que começar com isso aqui, mas não terminar com um caractere só, tá? Vamos lá. Então, eu vou copiar tudo isso aqui e vou lá no meu brackets, padrão e-mail, vai ser esse cara aqui. E aqui eu posso colocar G e também, tá certo? Muito bem. E aí, o que eu vou fazer? Se esse cara aqui ou esse cara aqui passar, padrão e-mail, ponto teste, texto, então ele é válido. Vamos testar? Vou salvar aqui, testar aqui, vamos lá. Vamos ver se o CPF continua passando. Muito bem, continuou passando, apaguei. Vamos colocar um e-mail, aluno, al@server.com, pronto, validou, tá? Validou. Eu poderia até falar que esse cara aqui ele tem que ter 2 ou mais depois do ponto, mas eu acredito que não há necessidade, tá? Eu acho que pode deixar assim mesmo. Mas se quiser,
a gente poderia fazer isso aqui, ó. 2 ou mais, tá? Depois do ponto, precisa ter no mínimo 2 caracteres alfanuméricos, tá? Poderia ser também. Testar novamente. Vamos dar F5 aqui, muito bem. Então, al@server.co, prontinho. Validou, né, pessoal? Bom, é isso aí. Agora, vamos testar uma coisinha aqui, ó. .com. Opa, deu probleminha, né? .com.i, validou. .bi. O que está acontecendo? Olha só que coisa esquisita, galera. Deixa eu fazer uma coisa para mostrar para vocês um negócio mais bizarro ainda. Olha só. Eu vou colocar aqui um debugger. Tá? Então vamos lá. Vou salvar, vou atualizar aqui no browser. Deixa eu desabilitar esse temporariamente, clicando aqui, tá? F5, muito bem. server.c. E agora eu vou habilitar o meu debugger. CO. Olha só uma coisa que estranha, ó. Vou aumentar um pouquinho aqui. E deixa eu te mostrar uma coisa, olha só. Passar o mouse aqui sobre true, tá certo? Vou tirar o mouse e vou pôr de novo, falso. Olha só que coisa bizarra. Tiro o mouse, true. Faço de novo, false. Ou seja, ele está intercalando true e false toda vez que eu chamo o método teste, né? Isso aqui, pessoal, foi uma das causas da minha calvície, tá? É muito estranho isso aqui. E o que acontece? Toda vez que eu chamo o método teste, por conta de eu ter passado a flag i, que significa global, ele está atualizando internamente aqui no mecanismo JavaScript, ele está atualizando para ele poder conseguir procurar na próxima ocorrência, digamos assim. A minha expressão regular tem uma propriedade chamada last index, que ele fica, sempre que eu chamo uma função ou teste ou exec, ele fica atualizando a expressão regular. Então, para arrumar esse problema, eu não posso ter esse G aqui, tá? Não posso ter esse G. Eu coloquei de propósito para vocês verem esse problema, tá bom? Então, nesse caso, ele não pode ser global. Vamos testar de novo? Vou tirar esse debugger, salvei, testar no Chrome. Olha só, vamos lá. al@server.co, validou. Ponto, olha só. Agora está funcionando da maneira que eu esperava. Se eu apagar mais um aqui, olha lá, apagou e aí não passou na validação, tá? Então, para validar o e-mail, eu não posso colocar aquela flag G por conta da maneira como eu estou validando. Como eu estou validando no input, ou seja, toda vez que eu altero o valor do campo, ele vai executar o método teste de novo, então ele vai ficar sempre intercalando e isso dá um bug, tá certo? Bom, qual que é o próximo? Então vamos lá. O próximo aqui, então a gente já resolveu esse desafio. Ah, só uma coisa antes, eu gostaria de dar uma refatorada aqui. Isso aqui eu fiz rapidamente aqui com vocês, mas eu sinceramente não gostei disso aqui, tá? Isso aqui a gente não precisa, galera. Olha só, se isso aqui retorna um booleano, isso aqui retorna um booleano e isso aqui é um booleano, eu posso substituir tudo isso aqui, eu vou substituir por esse cara aqui, ó. Esse vem para cá, né? E aí eu vou substituir por isso aqui, ó, tá? Desse jeito. Olha só, tá? Esse aqui fechou com esse, muito bem. Só que aí eu posso fazer a inversão, né? Por quê? Porque quando esse aqui for true, isso aqui tem que ser false. Então, faço a inversão. Posso até apagar isso aqui me dá um pouco de alergia, deixar assim. Salvei, vamos lá, testar novamente, F5. Vamos primeiro o CPF, .111.111, hífen 22, validou. Continuar digitando aqui caracteres, não vai validar, porque ele tem que ser exatamente esse cara, certo? Agora, um e-mail, al@server.co, já validou. Ponto, tá lá, ou tirar esse ponto, colocar qualquer coisa, underline, hífen,
está sempre validando. Ok? Então é isso aí, pessoal. Então eu só dei uma refatorada aqui nessa função. E é isso aí. O próximo slide vamos dar uma olhadinha aqui. Eu tenho um problema. Esse é bacana. Eu vou ter alguns parágrafos na página com alguns formatos de data, dia, mês e ano, né? E eu vou trocar esse formato de data, dia, mês e ano com barra e colocar a forma extensa. Esse aqui é bem legal, mas eu conto como que a gente faz no próximo vídeo. Até lá!